Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Comuscast, em parceria com Fala aí Egresso da Medicina São Camilo. Eu sou o João Eduardo Ponce, atualmente sou diretor científico do 12º Comusc, e hoje eu vou ter a honra de conversar com o Dr. Leonardo Kanga, que também é nosso egresso aqui da Medicina. E aí, Léo, como é que você tá? Primeiro, eu queria agradecer o convite do Comusc, convite da São Camilo em participar desse projeto, que eu particularmente estou muito impressionado. Eu nunca imaginei participar de um podcast na faculdade que eu me formei. Sou Leonardo Kanga, sou da turma 19, me formei em 2022. Hoje eu sou R2 de anestesiologia no GAAP, que é a residência de anestesia da São Camilo, da instituição. Então, continuo em casa, de certa forma. Participei do Comusc em 3 gestões, participei na 5ª gestão, na 6ª gestão e na 7ª. Na 5ª eu participei na parte de ensino, ajudei, foi a minha primeira gestão, eu estava no começo da faculdade, acho que estava no 3º, 4º semestre, e aí já na 6ª eu já desempenhei uma parte mais no científico, na questão da gestão de trabalhos ali, e no 7º fui presidente da gestão, foi em 2019 ali, pré-pandemia, acho que foi o último congresso presencial pré-pandemia ali. Então, muito feliz pelo convite, parabéns a vocês aí, João, da comissão, pelo projeto. Não, muito obrigado, é um trabalho árduo, o senhor sabe, então a gente tá batalhando, faltam poucos dias pro congresso. Então, Léo, você falou agora que tá fazendo residência anestésio, né? Como é que tá essa vida pós-formado? Como é que tá indo a residência? Você tá satisfeito? Então, como eu falei, me formei em 2022, me formei em turma de meio de ano, né? E aí você se informa, você cai no mercado de trabalho, de plantão aparecendo. E aí eu já tinha bem definido que eu queria fazer residência, então me preparei para isso e sempre quis fazer a residência onde eu estou. Então, para mim, está sendo uma realização, estou gostando muito. É a área que eu sempre quis fazer, então entrei na medicina pensando em anestesia, então durante os 6 anos aí sempre fui voltado aí para anestesiologia. Então, estou gostando muito. Agora, no R2, tem um pouquinho mais de responsabilidades, né? Exato, imagino, Estou gostando bastante, sim. Não, é bem diferente isso, porque já entrou na faculdade meio com foco na área que você gosta, né? Porque isso também é uma coisa muito legal da faculdade, né? Às vezes a gente entra querendo uma coisa e a gente vai tendo contato com as disciplinas, ou até mesmo com os professores, né? Quando a gente acaba se afeiçoando, gostando tanto de profissional da forma que ele conduz a consulta. E isso faz com que a gente comece a olhar com carinho para outras áreas que a gente ainda não tinha pensado tanto. Mas é muito interessante isso. E aproveitando que você falou isso da sua escolha, assim, em relação ao anestésio, como é que está o mercado de trabalho da anestésio? Pode falar um pouquinho para a gente? Sim, o mercado de trabalho hoje a gente ainda está inserido indiretamente, né? Porque a gente ainda é residente, mas a gente convive diariamente com outros anestesiologistas e a gente entende, né? O mercado da anestesia em São Paulo é um mercado que está muito aquecido, porque é um mercado em extrema ascensão. A gente sabe que tem muito hospital e a anestesia em São Paulo é basicamente dividida em 2 ou 3 formas ali de trabalho. Que a CLT, que é basicamente hoje são poucos lugares que ainda tem esse vínculo CLT, mais em serviço público. E em serviços particulares é através dos grupos de anestesiologia e de freelancers, né? Que a gente fala assim. Freelancer seria você fazer anestesia para um cirurgião específico em diversos hospitais. E grupos são grupos terceiros que um hospital contrata para gerir a equipe de anestesiologia, que hoje é a forma que mais está disseminada dentro da anestesia em São Paulo. Isso, saindo um pouco de São Paulo, o cenário é um pouco diferente, de cooperativa, enfim. E os grupos estão cada vez maiores, os hospitais têm cada vez mais demanda do paciente cirúrgico. E isso tem muito a ver com a função do anestesiologista também dentro do cenário perioperatório, né? Porque muitas pessoas acham que o anestesista é só aquele cara que está dentro do centro cirúrgico e Tá sentadinho lá, O anestesista, na verdade, tem uma função muito maior como um gestor ali do perioperatório. Então, desde a avaliação pré-anestésica, de você otimizar esse paciente na melhor forma possível para aquela cirurgia, dentro do intraoperatório do paciente. Então, você fazer a indução anestésica, a gente fala que é a parte mais decolar o avião. Exatamente. Você tem todo o percurso para fazer depois. Então, da parte de pós-operatório, a gente também tem uma ação muito importante dentro da medicina da dor. Então, o anestesista sai como esse gestor do perioperatório e isso
vem dentro do chapéu do anestesista, então o mercado está muito aquecido e precisando de muita gente de qualidade também dentro da área. Não, exatamente. Eu não tinha muito contato com anestésio e eu comecei esse semestre agora a ter contato com a disciplina. E realmente, eu não tinha noção de como era uma área vasta, uma área muito rica e como você falou, sabe, precisa do profissional qualificado, né? Para conseguir atender as demandas. Exatamente. E a anestesia acontece muito isso. A gente vê que tem os internos que vocês vão rodar lá pra gente. Eles geralmente chegam... Muita gente define que quer anestesia no internato. Porque olha, o perfil da... Quem não conhece anestesia desde que entra na faculdade vai conhecer muito tarde, vai conhecer no 8º semestre. Exato. E é uma especialidade única, né? Então, o perfil de doente é diferente, o perfil de trabalho nosso é diferente. E é uma especialidade muito rica. Você tem que saber e dominar muita clínica, você tem que entender a cirurgia que você vai anestesiar. Então, é uma especialidade que atrai muita gente, principalmente o pessoal que gosta mais aí de centro cirúrgico. Exato. Acaba, como você falou, tem os elementos da clínica também. Então, às vezes, aquelas pessoas que gostam de uma especialidade mais mista também acabam vendo a anestésio como uma oportunidade, né? Exatamente. De conseguir sucesso. Mas, e agora, voltando um pouquinho para o seu período pré-formado, como é que foi? Você falou que se formou de meio de ano, já foi dar plantão, ficou estudando. Como é que foi esse período? Eu comecei a estudar firme mesmo para residência, foi no final do meu 4º ano ali que entrou na pandemia, que a gente acabou meio que ficando em casa ali, uma semaninha, 2 antes do internato. Aí foi quando eu comecei a estudar firme para residência. E aí durante, acho que o primeiro ano de internato a gente fica, não sei como tá hoje a distribuição, mas a gente ficava praticamente tudo em Carapicuíba, né? Então eu me mudei para lá e era um ano que... pandemia no auge ali, então a gente acabava ficando mais recluso. Então eu consegui estudar bem durante o 5º, aí no 6º ano também. E quando eu me formei, eu defini que eu não tenho cada um tem suas prioridades quando se forma, e a minha foi que eu gostaria de entrar direto na residência. Então eu me dediquei bastante, eu pegava plantão, mas nada muito excessivo. Eu tive essa oportunidade, eu pegava... acho que 2, 3 plantões na semana para conseguir estudar, para conseguir descansar também. Exato, é uma fase muito pesada, uma maratona literalmente de prova. Então, até ali eu me formei, acho que eu peguei o CRM em junho e julho, trabalhei bem até outubro, assim, umas 2 vezes na semana. E a partir de outubro, ali que começam as primeiras provas, aí eu diminui bem minha carga horária até eu entrar na residência, né? Para estar preparado para essas provas, né? Precisa também ter a cabeça, tanto para você conciliar, tipo, plantão com estudo. Então, não, que bom que você conseguiu, tipo, conseguiu montar essa sua rotina, né? Tem que se organizar bem. Exato. Eu era o louco da planilha, né? Então, eu tinha uma planilha que eu colocava não sei, a prioridade do obstrutivo. Eu fiz, sei lá, 40 questões, eu acertei 20, aí ficava vermelhinho ali, você acertou 50%. Aí essa minha planilha já dava automaticamente quanto tempo eu tinha que revisar. Eu fiquei acho que uns 3 dias para montar essa planilha. Sim. E hoje eu deletei ela no meu computador, então nem tenho mais, não dá nem para eu compartilhar isso. Olha, mas era uma coisa que me ajudava muito. Sim. Não, e é uma coisa que eu já falo que, tipo, puxando... Depois a gente vai falar mais, mas do Comúsica. Eu aprendi a mexer bastante em Excel, planilha, trabalhando na gestão do Comúsica. Ainda mais o científico, toda era uma planilha, é banca, é artigo, então... a gente acaba aprimorando essa habilidade. Sim. Bom que agora já sei, tipo, quando eu estiver me preparando para residência, já vou ver a técnica. Exatamente, já vou me preparando com isso. E você falou então dos seus plantões. E durante o seu período na faculdade, quais as entidades que você participou, assim, CA, ligas, atlética? Eu, desde que entrei na faculdade, eu sempre gostei muito de extracurricular. Então, acho que eu só não fiz extracurricular no primeiro semestre, porque eu lembro quando eu entrei, eu já comecei a treinar na atlética desde o primeiro semestre. Eu treinava futsal, futecampo, judô, e depois mais pra frente eu fui pro vôlei. Treinei até depois de formado, fiquei uns 6 meses depois, enquanto eu estava estudando, eu ia treinar sempre com o time do vôlei. Sim. Então, isso eu sempre participei. Fui da gestão da Atlética, fui diretor de patrimônio, de marketing. Então, na Atlética eu fiz bastante coisa. Liga eu entrei no segundo semestre. Na época, a liga de anestesia, ela estava meio inativa. Então, aí a gente juntou umas 6 pessoas e meio que reativou a liga.
E aí eu entrei na época, acho que foi no segundo ou terceiro semestre, agora eu não lembro. Bem cedo, né? A gente reativou a liga. Aí logo eu comecei a frequentar também a SAESP. A SAESP é a Sociedade de Anestesia de São Paulo. E ela tem um braço acadêmico, que ela recebe as ligas, tem aula semanal lá. Então é uma coisa bem interessante. Aí eu entrei, aí meio que fui me envolvendo na diretoria da SAESP também. Fiquei na SAESP, acho que em 3 anos, 4 anos na diretoria. No último ano fui presidente também. E fui presidente da Liga de Anestésio. Comusc, como eu já falei, eu entrei como primeiro staff, aí depois virei gestão. Foram 3 anos seguidos. Centro acadêmico eu nunca participei. Me envolvia muito em questões do centro acadêmico, por estar no Comusc, estar na Atlético. Então, eu era bem engajado nisso, mas eu particularmente nunca participei. Sim. Aí fui de algumas outras ligas de emergência. Eu fundei uma liga com um amigo meu de cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma área que eu acho muito legal. Nunca passou na minha cabeça fazer cirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, mas foi na época que a gente viu que tinha esse vácuo ali dessa liga, e tem muitos formados da São Camilo que fizeram cabeça e pescoço, então teriam essa oportunidade, seria uma coisa interessante. Aí a gente É uma oportunidade, né, para eles, E a gente acabou fundando. Sempre gostei muito de congresso. Então, acho que aí já puxa um pouco pro Comusc. Meu primeiro congresso de anestesia foi em 2017. Foi o primeiro congresso que eu fui, foi o Congresso Paulista de Anestesia. E Você estava em que semestre quando foi no seu primeiro congresso? devia estar no segundo ou terceiro semestre. Sempre direcionado para de anestésia, Sempre né? anestesia. Focado, E levei trabalho, foi uma experiência muito legal. No segundo semestre já. Porque a anestesia é uma área que gosta muito de acadêmico dentro de congresso, então eles dão muito espaço pra gente. Na época, e continua dando. Hoje o Copa acho que está entre os 5 maiores congressos de anestesia do mundo, então é um congresso gigantesco. Então a primeira vez que eu fui foi em 2017, e desde então eu vou em todos os anos, mesmo como acadêmico. Fui ano passado como residente, vou agora como residente de novo, então é uma coisa que eu gosto muito. Então eu frequentei Copa, Comusc, ia todos os anos no Comusc. Sim. Então foi uma coisa que sempre gostei de fazer trabalho científico. Fiz 2 iniciações científicas, né? Uma dentro da São Camilo mesmo, outra eu fiz na Unifesp. E aí nessa da Unifesp eu emendei um mestrado, que hoje tô em curso aí fazendo um mestrado também na área de anestesia. Sim. Mas Essas 2 iniciações foram voltadas para a de anestésia? uma foi em medicina do esporte. A outra foi anestesia. A segunda foi anestesia. A primeira foi em medicina do esporte. Ah, sim. A da Unifesp? Não, a da São Camilo. A da São Camilo. A Unifesp sempre foi em anestesia. A outra foi em medicina do esporte. Foi uma iniciação que eu sempre gostei do tema de medicina do esporte. Acho uma área muito interessante, Sim, apesar de nunca ter seguido, enfim. E na época surgiu a oportunidade, eu lembro que era uma prova, entrevista, eu fiz. As coisas foram dando certo, acho que foi um ano e meio de iniciação, foi bem legal. Sim. Uma oportunidade boa. Eu também estou fazendo uma iniciação, também voltada para a medicina do esporte. E aproveitando o gancho de iniciação, esse ano, durante o Comusc, na verdade, durante o pré-congresso, a gente vai explorar melhor essas iniciações. Então, as pessoas que têm vontade de participar, de conhecer como é que participa de uma iniciação, qual a importância de uma iniciação, tanto para o currículo quanto para a experiência, né? Nesse ano a gente vai conseguir explorar mais, vai ter uma roda de conversa bem bacana. Então, as pessoas vão conseguir entender melhor como é que você entra e como é que você consegue tirar proveito dessa área. E você percebe que essa iniciação contribuiu como, assim, para você? Eu sempre, como eu falei, eu fui muito cedo para congresso, então eu achava o máximo se apresentar um trabalho em congresso. E aí, na época, eu começava a pensar, mas como que eu vou achar trabalho para levar em congressos? Aí eu ficava... Hoje são meus chefes de residência, e na época os professores da anestésia, eu ficava no pé deles, assim, vamos fazer trabalho. Eu era chato. Vamos fazer trabalho. Aí eu comecei a fazer isso, e aí chegou uma hora que eu percebi que para você fazer alguns trabalhos mais robustos, você precisava estar vinculado a uma iniciação científica. Sim. E trabalho, como o nome diz, dá trabalho. Então você aprende a lidar com umas burocracias que são importantes para você criar um pouco de maturidade, acho que durante a faculdade, criar mais noção de organização, porque se você não se organizar, o trabalho não vai sair, ninguém vai pegar na sua mão, o orientador não vai pegar na sua mão e falar, vamos lá, eu vou fazer para você. Não. Depende muito mais de você. Sim, você tem que ir atrás, você tem que organizar,
E acho que isso contribuiu muito, a noção de organização. Hoje eu vejo que... Hoje eu gosto de fazer trabalho, tenho uma certa facilidade de fazer trabalho, e isso vem muito lá da época da faculdade, de ter feito iniciação científica, de ter levado o trabalho no Comusc, porque, querendo ou não, não deixa de ser um congresso, é um congresso acadêmico, que muitas vezes você conhece a banca, porque são professores da casa, mas que do fato de você conhecer a banca, você tem um aspecto de aprendizado muito importante ali. Eu acho que isso se leva para um congresso, por exemplo, congresso internacional, que às vezes é um palestrante que você não conhece, Exato, existe um preparo legal ali. Acho que a iniciação tem muito disso, de saber se organizar, saber se portar na frente de uma banca, na frente de um congresso. Eu acho que é importante. Vendo pela essa área do científico que eu estou esse ano no Comusc, eu vejo exatamente isso. As pessoas têm que entender também que tipo, é uma oportunidade delas se apresentarem, elas saberem como elas têm que se portar, como é que elas têm que falar. Tipo, é uma ótima forma tanto de você treinar, né, como é que você vai se apresentar, porque se tem uma oportunidade de você apresentar num congresso internacional, é bom você ter tido experiências prévias, né, saber como é que funciona, saber como é que uma banca tipo, pergunta, saber como as outras pessoas estão apresentando. Então, às vezes, é importante não só você saber apresentar, mas acompanhar a banca que você vai apresentar, né? E digo mais, além de você, a partir do momento que você faz um estudo de uma forma correta, você aprende a entender estudo. Exato. E aí você tem um olhar muito mais crítico quando vem indústria farmacêutica, quando vem até um paciente questionando alguma coisa. Você olhar, entender a medicina baseada em evidências, da onde está vindo aquilo, se aquilo tem realmente fundamento ou não tem. E isso é importante para a prática clínica, para você ter sua opinião e não ficar à deriva de outras opiniões. Exato, você conseguir aprimorar tanto seu olhar clínico, né, pelo que você encontra, como também interpretar o estudo, né, saber qual a relevância que aquele estudo tem. Será que é um estudo bom, né? Como aquilo vai interferir na minha prática, né? Eu acho que isso é fundamental, isso para todo profissional, né? Mas para o médico também, eu acho que isso tem que ser algo essencial, assim, para a formação de um médico, né? Tanto que na nossa residência, né, no programação, Camilo colocou no R1, assim, seja para todas as áreas. Então, clínica, cirurgia, anestésio, um curso que a gente fez durante um ano de metodologia científica, semanal, para justamente agora na residência, que é um momento que acho que a gente tem uma maior absorção de formação em um período curto de tempo, você sabe filtrar, você sabe entender ali o que você está lendo, o que você está estudando. Exato, para não aprender tudo de orelhada, assim. E aproveitando que isso já puxando esse gancho aqui do Comusc, do científico, né? Como é que foi o período que você passou no científico, assim? Como é que foi os trabalhos, você falar com banca? Como é que você montou a banca A banca, a gente meio que, na época, a faculdade já tinha bastante aluno, já tinha muito aluno, mas não era, as turmas eram menores, então o volume de trabalho era menor. Sim. Então eu lembro que na época a gente dividiu em trabalhos cirúrgicos, clínicos e de medicina preventiva, de epidemiologia. E aí a gente chamou alguns professores, então, por exemplo, professor de cirurgia, trabalho de cirurgia a gente chamou o professor de cirurgia. Trabalho de clínica a gente meio que tentou separar ali, trabalho de neuro, então vamos pedir o pessoal da neuro dar uma olhada. Sim. E aí a gente tentou dividir por isso. Lembro que foi uma correria boa, porque foi o ano que começou a gente publicar trabalho na Blutcher, uma revista indexada. Então, acho que isso trouxe para o Comusc, na época, uma relevância muito grande na questão dos trabalhos, né? Porque até antes disso tinha os temas livres. Não lembro dizer temas livres, né, os pôsteres. Não lembro dizer se já tinha apresentação oral. Lembro que quando eu fui do científico, a gente já colocou os dois. Então, a pessoa mandava o trabalho e a gente via, esse trabalho é um trabalho mais robusto, então vamos mandar para uma apresentação oral. Esse trabalho ainda daria para melhorar, então vamos mandar para um post. Na época, a gente fez essa divisão. E aí, os melhores trabalhos de cada categoria a gente mandou para a revista. Acho que foram ao todo 25 trabalhos que foram para a revista, alguma coisa assim do tipo. Com registro, indexado. Tem até trabalho que eu lembro que eu fiz na época, que já veio pessoas perguntarem sobre o método que a gente usou, que queria referenciar. Então, realmente, foi interessante, porque ganhou uma escadinha acima ali, mais ali do nível dos trabalhos. Esse ano a gente aumentou um pouco as áreas. A gente colocou pediatria, também GO, tem a cirurgia também, saúde coletiva, clínica médica, tem várias áreas, saúde mental também, a gente conseguiu expandir.
E em relação às bancas, a gente conseguiu mesclar pessoas dentro da São Camilo e pessoas fora. Então, a gente sempre, para minimizar o viés, assim, então a gente sempre tenta fazer uma mescla para as pessoas também se acostumarem com pessoas diferentes, que elas não têm familiaridade, corrigindo elas, corrigindo o trabalho delas, né, fazendo avaliação. Esse ano a gente até conseguiu uma avaliadora internacional. Se não me engano, ela vem, acho que do Peru. Ela vai estar avaliando os trabalhos. Então, é uma banca internacional, querida, não, que vai te avaliar dessa vez. E aí a revista, a gente também continua com a revista. A gente está agora com a Mundo da Saúde, que é da São Camilo mesmo. E a gente está estabelecendo algumas parcerias com eles, né? Tá tudo bem bacana. A gente conseguiu conversar bastante com eles. Eles até... Esse ano a gente conseguiu uma aula com um dos corretores da revista, né? Então, eles de certa forma, tipo... Não falou nenhum critério, mas ele foi, tipo, dando uns detalhes sobre revisão, sobre os tipos de estudo. E, além disso, a gente conseguiu uma outra aula que a gente organizou do científico com um professor da faculdade, o Dr. Antônio. Ele é reumato e ele fez também uma aula em medicina baseada em evidências. Ele fez todo aquele apurado de informações, qual é o estudo, qual é a relevância, em relação ao nível de evidência também, para as pessoas também entenderem o básico, né? Tipo, dar uma aprimorada naqueles que não têm tanta clareza em relação à medicina baseada em evidências. Essa aula foi essencial para isso, tipo, e foi acho que uma semana antes do prazo de enviar o trabalho se encerrar. Então deu para dar aquela lapidada. Sim. E agora que já comecei as correções, eu percebo que essa aula, tipo, foi diferencial, entendeu? Essas aulas, na verdade. Com certeza, quando você aumenta o nível de exigência, a tendência é melhorar, né? Não, e eu não tenho dúvida que esse ano os artigos estão muito bons, as pessoas realmente se empenharam bastante. Fico feliz. E, além do científico, você foi de outras diretorias também, né? Fui do ensino na primeira vez, que é mais da parte de organizar palestras. Naquela época eu tinha acabado de entrar, então fui mais auxiliando ali, né? E depois minha última foi como marketing, que aí foi esse ano, na verdade, a diretoria de marketing foi uma aventura como um todo. Porque eu nunca fui uma pessoa ligada a fazer a arte. Sim. E por uma coincidência, naquele ano eu precisei virar diretor de marketing na Atlética ali, porque, enfim, na época eu tava precisando. Falei, não, cara, eu aprendo e vamos lá, entendeu? E aí fui indo, aprendi, mexer em Photoshop, fazer vídeo. E aí no Comusc eu falei assim, eu posso ser diretor de marketing também, mudar um pouco a área. E gostei bastante, eu achei que foi bem legal, porque querendo ou não, a gente na época fez material para divulgação, material para patrocínio, material para reunião com empresa. E eu no ano que eu estava no marketing também, eu fiz reuniões com algumas empresas meio que para justificar o porquê que elas investirem no nosso congresso, melhorariam o marketing delas. E tem empresas que na época a gente fechou que acho que estão até hoje aí no congresso como patrocinadores. Então acho que foi uma gestão interessante, assim, foi uma experiência eu particularmente gostei muito de fazer. Não, até hoje a gente tem alguns patrocinadores também que estão a gente há bastante tempo, mas eu conheço um pouco da gestão do patrocínio, eu tenho umas amigas próximas, então realmente eu sei que o povo trabalha bastante lá, né? Em toda a área, né? Porque é um congresso, tem uma gestão muito grande, mas dá para você ver que todas as pessoas têm foco, determinação. Tá todo mundo lá trabalhando para entregar o melhor congresso. Então isso é muito legal. E você falou também, tipo, como as pessoas acabam mudando de diretoria também. Tem várias pessoas que, tipo, começam na tesouraria, depois vai para o científico. E outras também que vão para a presidência, né? Como foi o seu caso? Você assumiu a presidência do 7º Comusc? Do 7º em 2019. Nossa, foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Eu de presidente, a Glena de vice. Foi um desafio porque foi uma época que a gente ia entrar a primeira turma com dobrado, então a gente ficou, como será que vai ser a adesão das pessoas? E aí eu lembro que a gente começou, eu quis mudar umas coisas, eu sempre tive um pouco de, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. E aí a gente foi indo, foi organizando o congresso até um momento que chegou que deu sold out o congresso, a gente atingiu a capacidade do auditório. Aí eu olhava pra Glena, que era minha vice, e falava, Glena, não tem o que fazer, né? Porque se você somasse ali isso daí não era nem o que a gente quisesse, era a lei, né? Porque não podia passar mais. E as pessoas mandando mensagem, não, mas eu não comprei ainda. Eu falei, cara, não tenho o que fazer. E a gente trouxe diversos palestrantes. A parte financeira, assim, do congresso foi uma parte que a gente conseguiu muito patrocínio também, a gente conseguiu vender bem, assim, a ideia do congresso.
parte científica, até aquela época, a gente bateu o recorde de número de trabalhos também. A gente fez um curso ao longo, o congresso foi no segundo semestre. Aí no primeiro e no segundo a gente fez alguns cursos de metodologia científica também. E a gente fez uma série de workshops. Então eu acho que foi um congresso que foi muito, muito rico, assim. Eu olho até hoje, eu lembro que o primeiro dia do Comus que eu cheguei, eu falei, meu, e se ninguém vier, que medo, o que eu vou falar para os palestrantes? E aquele negócio, se o palestrante atrasar, o que eu vou fazer? Mas no dia, tudo foi fluindo. A hora que eu subi ali para falar, que tava o grande auditório lá da sala, lotado, eu falei, meu Deus, veio todo mundo. Gente de pé, assim, eu falei, tava cheio. Ah, é uma emoção, né? E querendo ou não, orgulho, né? Porque é o trabalho de um ano, né? Nossa, a gestão trabalhou bastante. Acho que foram mais de 30 pessoas na gestão. Nossa, bastante também. E eu era meio cri-cri, assim, era bem chatinho. Eu mandava mensagem toda hora. A Trícoli até que tava aqui falando, eu brincava com ela. Trícoli, paga pra mim esse Trícoli, faz não sei o que lá. Não tinha Pix, né? Era TED. O que ela vai... Mas foi... Eu lembro que, gente, problema você sempre tem. Eu lembro que teve um palestrante que ele tinha um feriado, que a religião dele, ele não lembrava que caía no congresso, ele faltando 2 dias, ele desmarcou uma palestra, que tava todo mundo falando. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou colocar agora de palestra? Todo mundo queria ir naquela palestra. Sim. Que a gente tinha dividido em algumas palestras no pequeno auditório, grande auditório. Eu falei, o que eu vou colocar? Não dá, todo mundo queria assistir a palestra do cara, o que eu vou fazer? Sim. Aí eu lembro que eu tava numa aula de geriatria, assim, aí eu recebi a mensagem, falei, não, eu até pedi licença para a professora, comecei a ligar para um médico, ligar para outro, aí eu consegui uma época uma neurocirurgiã para falar ali de um assunto parecido e aí deu certo, mas sim, a emoção até o... Adrenalina, né? Adrenalina até o último, mas no final, assim, a hora que acaba, que você fecha o portão ali do último, o pessoal assina a lista, você fala, deu certo. É uma sensação boa de alívio. Sim, muito trabalho cumprido, né? Exatamente, não, é muito bacana isso. E em relação à presidência, assim, teve alguma coisa que essas outras diretorias que você passou te acrescentaram para a presidência? Assim? Tudo, né? Porque quando você entra, você, querendo ou não, a gente é mais calouro, né? Sim, então, você vê um veterano e você fala, nossa, mas eu não vou conseguir... Porque eu acho que o mais difícil é você aprender a gerir pessoas, né? Que, beleza, você é o presidente, mas não dá para você resolver o problema que a secretaria tem com as listas, com inscrição, da tesouraria, que eu imagino hoje que ainda deve estar mais difícil ainda com CNPJ, enfim. Exato. Resolver o problema do marketing, por mais que você esteja ciente, você está dependendo de outras pessoas para fazer isso por você. E você gerir essas pessoas é algo difícil, né? Você ter esse soft skill ali. Então, você vendo outras pessoas mais velhas que você na faculdade fazendo isso, você vai pegando o jeito, modelo também, inspirações. Então, eu acho que isso ajudou muito você saber gerir pessoas, porque acaba virando uma família ali. Então, se você falar, eu sei enumerar minha gestão inteira aqui do Comuns, que todo o cargo, staff, sei todo mundo aqui, porque foram pessoas que me ajudaram muito mesmo a sair do papel, né? No final, você foi o presidente, a Glena a vice, mas todo mundo ali participou e acho que é isso que é o mais importante. Não, é exatamente a sensação que você falou, de uma grande família. Eu trabalhei também no 11º Comunsc e é isso, tipo, no dia, óbvio, cada diretoria tem suas prioridades, mas tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo, tipo, é o patrocínio que tá ajudando o workshop, que tá ajudando o científico, o social, tá correndo ali. Então é aquele negócio, é uma grande família e que todo mundo assim, não, a gente precisa entregar o melhor congresso. Então a gente vê, tipo, no dia é muito bom essa sensação. No dia a gente vê as pessoas, tipo, com aquela cara às vezes de cansado, mas assim, tô feliz porque o congresso tá dando certo. Sim. E esse ano não tenho dúvida que vai ser diferente. A gente vai na correria, a gente vai caprichando lá, a gente vai se ajudando, todo mundo se ajuda pra conseguir entregar tudo com excelência, né? Com certeza. E em relação também a... Agora, tipo... Para a vida profissional, fazendo esse lance, em relação ao Comunsc, assim, toda essa gestão do Comunsc, presidência, os cargos que você ocupou, você percebeu que isso, de certa forma, acrescentou para a sua formação, para o médico, né, que você é hoje? Com certeza, na parte mesmo de formação como pessoa, principalmente como caráter ali, de você saber gerir pessoas, porque é aquilo que eu estava falando, saber... Às vezes você pedir uma coisa, a pessoa não conseguir entregar, você fala, calma, beleza, o que está acontecendo? Você precisa de alguma ajuda.
de você saber lidar com o problema, porque o problema vai aparecer e quem vai ter que resolver é você. Então, você às vezes aparece um problema e você cria uma tempestade nesse problema. Então, quando você tem uma responsabilidade maior, você aprende a gerir melhor isso. E eu acho que isso é uma coisa que eu levo até hoje para minha vida. E também da sensação de você saber que você consegue fazer uma coisa se você se organizar, se você se planejar. Sim. Eu acho que tudo o que você quer fazer, você consegue alcançar se planejando e o congresso, você organizar um congresso mostra isso também. Então, eu acho que... E para minha vida como parte acadêmica, científica, ajudou muito, porque hoje eu fazendo mestrado, eu indo em congresso de anestesia, eu vivo isso com bastante frequência, não como organizador, né, como ouvinte, como levando trabalho, mas é uma coisa que eu vivo aí diariamente aí fazendo. A gente tem congresso de anestesia agora, o paulista, aí no segundo semestre tem o brasileiro, tem o americano, enfim. Então é uma coisa que eu criei gosto em fazer. Exato. E participar. Então eu acho que isso influenciou muito mesmo. Acaba contribuindo com tudo que você falou. E como você falou em relação aos trabalhos, né? Também, principalmente é isso. Eu acho que acaba te dando uma visão mais amadurecida do que o artigo. E na hora que você falou, quando você apresenta num congresso, você tem que saber, você tem que ter certeza que aquele seu artigo que você está defendendo lá é bom, né? Sim. Que o resultado que você trouxe é uma coisa que você organizou, que você pesquisou, que você não simplesmente fez um copy e cola, mas que você entende o que você está falando. Eu acho que isso é o mais importante também. Sim. E também, como você falou, em relação à gestão de pessoas, saber, às vezes, tipo, como se em todas essas situações, um imprevisto acontece, e depois lá na frente a gente fala, acaba acontecendo imprevistos, óbvio que em diferentes níveis, mas a gente fala, poxa, olha quanta coisa já resolvi. Sim. Agora também consigo, né? Tipo, vai te dando experiência e maturidade para lidar com as situações. Exatamente. Agora, encaminhando um pouco mais pro fim, assim, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as turmas que estão entrando, para a turma que entrou agora, sobre a faculdade, São Camilo, alguma mensagem que você fala assim? Eu acho que é aproveitar, né? Porque uma coisa que eu falava quando era lá, veterano, que a gente passava nas salas, eu acho que a São Camilo é uma faculdade muito boa. Eu vi ela crescer muito. Quando eu uso de exemplo o Promove, por exemplo. Eu fui no Promove na época que tinham 10 consultórios, 12 consultórios, que atendiam ali, sei lá, 10 pacientes no máximo. E hoje o Promove é um hospital, é gigantesco, é referência ali na região. Então, a gente vê que a faculdade cresce muito. E quando a gente se forma, a gente olha para trás, você vê que você aprende muito durante a faculdade, sem querer falar de passar o ano em residência, que isso... A São Camilo te prepara muito bem também. A gente sabe que não é fácil passar em residência, não é todo mundo que passa em residência. Mas a São Camilo você sai preparado muito bem para isso também. Mas acho que mais para a formação como médico, como pessoa, isso a São Camilo me proporcionou muito e não tenho o que falar. Eu acho que você se dedicar na faculdade também, além de só se formar médico, que já é difícil, não é fácil, mas de se formar, ser mais um ali dentro daqueles tijolinhos ali, não ser só mais um, então fazer congresso, fazer trabalho, isso tudo vai agregar. Então, eu sempre fui uma pessoa interessada, sempre, como eu falei, fui chato, eu ficava enchendo o saco, e isso me agregou muitos trabalhos, me agregou de conseguir fazer um livro de anestesia durante a faculdade. Então, isso são coisas que acho que se você for atrás, a faculdade te dá. Sim. E além da sua formação, que é uma formação muito boa, eu acho que quem está entrando tá muito bem, né? Sai muito bem formado. Os professores, campo de estágio, então não tenho o que reclamar. Sim. Vai parecer difícil em alguns momentos, você vai reclamar de tal, não sei o quê, mas no final vale a pena. Com certeza, não. Assim, como você falou do Promove, o Promove é que a gente vê tudo crescendo, né? Os consultórios, tantas especialidades que a gente já atende, que a gente tem oportunidade de rodar semanalmente, basicamente, algumas especialidades. E não só a medicina, né? Mas todos os outros cursos Promove, eu sei que é nutrição, físio, tem farmácia também, acho que a psicologia também. Então, todos os cursos que você tira aproveita e Promove. Então, a gente dá pra ver que ele é bem integrado em relação às áreas da saúde e só crescem. E eu não tenho dúvida que a pessoa que escolheu vai conseguir aproveitar ao máximo em todos os sentidos e conseguir agregar para a formação o máximo que der. Sim, com certeza. Sim. Então, realmente, dá para ver que a pessoa consegue aproveitar de tudo na faculdade. Com certeza.
E agora, sim, fazendo convite para o senhor, dia 13 e 14 de abril, Comusc, o senhor está mais convidado. Estarei lá. Vai ser um congresso internacional, como eu falei, tem a banca internacional e os palestrantes internacionais. Tem um monte de coisa, workshop, tá tudo bombando no congresso. Então vai ser muito especial e sua presença vai ser, assim, incrível pra gente lá. Pode deixar, estarei presente. Convido também a quem ainda não fez, né, a inscrição a fazer. O Comusc está na 12ª agora, Isso, né? Ele só está na 12ª edição porque as pessoas aderiram nos anos passados. Porque se ninguém fizesse adesão lá no primeiro Comusc, Exato. e aí por sequência não estaria no 12º. Então é importante de quem está atualmente na faculdade a participar. Isso vai fazer diferença, é aquilo que eu falei. Tem aquele discurso do Steve Jobs lá, que é sobre conectar pontos lá. Às vezes você está aqui, você não está vendo o todo. E no final você acaba vendo o todo, você vê que vale a pena participar de eventos assim. Não só para você, mas para a sua faculdade. Agregar na sua faculdade e deixar São Camilo aí cada vez maior dentro do cenário médico. Exatamente. Quem sabe a gente não consegue um segundo sold out, né? Quem sabe um sold out. Aí seria bom. E assim, a gente finaliza mais um episódio do Comuscast. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Foi uma honra, Leonardo. Muito obrigado por sua presença. Pelo convite, parabéns pelo projeto e pelo congresso. Muito obrigado. Eu espero o senhor lá em abril. Pode deixar. Obrigado, gente, a todos.